RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design pela RDC TV, canais 524 e 24 da NET. Você pode também nos assistir ao vivo pelo Facebook, pode postar e colocar a hashtag RDC, Arquitetura e Design. Pode nos mandar mensagens pelo Facebook, os comentários que vocês fizerem no Facebook da RDC TV com essa hashtag vão entrar aqui no ar ao vivo e eu vou dar um alô para vocês, não vai ser legal? Muito bem. O programa de hoje abre o tempo de mostrar a Mostra Elite Design e também a Casa Cor, que está na sua última semana. As duas mostras se encontraram desta vez aqui em Porto Alegre. A gente tem espaço para todas cabem no nosso coraçãozinho. A Mostra Elite está abrindo agora de tarde ao público. Ela abriu segunda-feira, se eu não estou enganada, terça-feira para convidados. E depois a gente conta mais sobre isso. Eu estou lá também, enfim. Mas no programa de hoje nós teremos o mosaicista Leonardo Pozenato. E nós teremos, então, da Mostra Elite, o Mário César Sperber, e nós teremos o Rui de Paula, que é um artista que está expondo no espaço dele, é um espaço meio conceitual, meio galeria de arte. Depois a gente explica. E nós já estamos aqui com as meninas do Quintal dos Espelhos, na Casa Cor, Rio Grande do Sul. Eu vou apresentá-las, então, são 2 escritórios, né? A Modi Arquitetura, de modificar, eu adorei, tem 2 arquitetas, a Fernanda Fontoura aqui, depois a Thaís Fagundes. E lá na ponta nós temos a Isis Passisnik. Depois eu vou querer saber a origem desse sobrenome tão difícil. Meninas, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por terem aceito o nosso convite para falar do Quintal dos Espelhos. Veja só, interessante. Por que Quintal dos Espelhos? Me conta, Fernanda, que está aqui do meu ladinho. Então, a gente entrou assim de cabeça, né, no conceito da Casa Viva, que é de tirar, das pessoas saírem desse mundo tecnológico. E aí surgiu essa ideia de buscar essa reflexão no sentido literal. Literalmente, reflexão. E figurado da palavra. E aí utilizamos esse material no nosso quintal, em algumas soluções, assim, tanto na arte, tem na paginação também de um revestimento. E aí também ao final do percurso tem mais um espelho que o pessoal também adora para ficar tirando selfies. Ah, isso que eu ia perguntar. Como a casa está na última semana, vocês já sabem o que agradou mais, o ponto de selfie. Me contem, tem um espaço que as pessoas curtiram mais do que os outros? Então, o nosso espaço, ele tem 195 metros quadrados. É enorme, é o pátio todo, né? Exatamente. Então, a gente acabou criando vários ambientes num só. E com isso, as pessoas aproveitam e tiram fotos em todos os espaços. Mas o que ficou mais marcado, assim, foi o Ninho João de Barro. Né? Certo. Que o pessoal adora, Adorou. que ele é pendurado, é um balanço, né? E aí o pessoal senta, se diverte bastante, tira bastante foto. A gente tem um vídeo desse ambiente e que as meninas estão apresentando ele. Vamos mostrar o vídeo, depois a gente volta aqui para o estúdio e continua falando com a Thaís e com a Isis. Bem-vindos ao Quintal dos Espelhos. Um lugar projetado para relaxar, Contemplar a natureza e refletir a vida. Iris, como eu te rebatizei, tem direito a falar em primeiro lugar agora. Conta mais sobre esse espaço e como é que foi também a união de vocês para fazer um trabalho juntas? Como aconteceu a Modi e a Iris juntas?
Então, nós nos conhecemos na época da faculdade e somos amigas, independente, né, do curso. E aí surgiu a oportunidade de participar da Casa Cor e nós decidimos nos unir, né, já que se tratava também de uma área bem grande, para juntar os 2 escritórios e entrar na Casa Cor. Certo. De fato. E, Thaís, como é que foi essa questão de vocês conceituarem o ambiente e depois irem buscar os elementos, assim, buscaram, sei lá, obra de arte, design, as espécies, vocês fizeram isso tudo juntas ou tem alguém que tem uma veia mais para um lado, outra para o outro? Como é que foram as contribuições de vocês? Me contem. Na verdade, a gente desenvolveu o projeto juntas, assim, né? Desde lá da concepção, de estudos preliminares, lançamento de layout, fazendo 3D. A gente gosta de construir tudo junto, né? E já lançam no computador? A gente lança no computador, faz lançamentos à mão ali também. A gente também usa bastante o computador como mão. Ferramenta. Claro. Mas a gente faz questão de participar de cada detalhe, né? Porque como a gente também está no nicho de arquitetura de interiores, a gente tem essa veia do detalhe, né? Do cuidado de cada detalhe, das paginações. Então foi muito legal fazer esse projeto, né? Primeiro a experiência de trabalhar com outro escritório, né? Sim. Mas essa escolha, assim, de materiais naturais para linkar com aquela parte da Casa Viva, né? De buscar a essência da natureza, a gente buscou trabalhar com materiais naturais ou o mais próximo possível. A escolha das obras de arte também, nós procuramos... Quais artistas vocês têm lá? Nós temos Magnus Perm, né? Que ela usa... A gente tem 2 peças dos entrelaçados, né? Que também é aquela parte mais orgânica ali do desenho dela. A gente tem o Hidalgo Adams, né? Pedra. Que faz aquelas esculturas maravilhosas em pedra, né? Que nada mais natural do que aquele material bruto ali que ele trabalha, né? E também temos do Rogério Pessoa. Maravilhoso. Que trabalha também. Ali com cerâmica, né? Ele é uma muito coisa. bom. A gente tem ali misturado com as árvores, aquelas peças do Pessoa, então tudo tá bem mimetiza, legal. né? Parece que tudo faz parte do paisagismo, né? É tão bonito quando se integram as coisas. E ali naquela parte da piscina, a gente tem uma arte do Kelvin Kubik, que ele trabalha com artes plásticas, artes visuais, né? Ele trabalhou com spray ali pra gente, mas ele fez uma obra toda em preto e branco, que a gente lançou juntos ali com o conceito do projeto. Aquela arte a gente misturou os espelhos, né? Junto com o Kelvin, a gente criou aqueles recortes, aquelas janelas, que além daquela reflexão literal do espelho, naqueles recortes que a gente tem em preto e branco também estão refletidos elementos da vegetação que a gente tem lá no local. Isso é bacana. Então, cada janela daquelas, tu prestar atenção no desenho que está ali, está reproduzindo espécies que a gente tem lá no quintal. Que ótimo. A gente vai continuar o papo e podemos mostrar as imagens que a gente tem do espaço para ver mais ainda. Fernanda, essa questão dos materiais, né, que vocês escolheram, alguns revestimentos e tudo. Vocês escolheram, a gente está vendo o ambiente agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, ok, senão depois a gente interrompe e menciona. Ao escolher os revestimentos, eles estão ao ar livre, né? Todos eles suportam intempéries, assim, ou tem alguma coisa que vocês precisam retirar? Qual foi o cuidado que vocês tiveram que ter? Porque é diferente do ambiente interno, né, meninas? Sim, com certeza. Não, todos os produtos todos os revestimentos escolhidos são próprios para a área externa. E esse piso que a gente está vendo é daqueles que são só dispostos em cima, assim? Não, Como é que, não. Ele não é autonivelante, ele é assentado mesmo em argamassa. É um porcelanato. É um porcelanato. É um porcelanato? É um porcelanato, isso. Certo. E é aquele que é de alto tráfego, que não escorrega, se molhar. Sim. Tem que ter esse cuidado, né, meninas? Se chove, as pessoas têm que andar com segurança pelo ambiente. E essa imagem de piso que ficou xadrez, como é que vocês fizeram esse efeito? Esse piso, ele é o Itan, que a gente também está utilizando no deck da piscina, ali ao lado da piscina. E é uma rocha, ele é uma pedra vulcânica, né? Feita de rochas naturais, assim. Então ele é totalmente bruto, natural. Ele vem da Indonésia. Certo. E vocês adquiriram aqui? Pela Palimadã, isso. Certo. Que é o fabricante. Certo. E a gente está vendo que tem um efeito, né, luminotécnico, quando começa a cair o dia e a noite, são dois ambientes, né? Eu já vi de dia, já vi de noite, a gente vê coisas de dia que não vê de noite e vice-versa. Ao criar o espaço, vocês tiveram essa preocupação dele funcionar em qualquer horário?
Porque ele é grande, ele tem espaço de estar, ele tem balanço, as pessoas estão convivendo ali, como é que elas estão usando esse espaço e como é que vocês pensaram ele para todos os momentos do dia? Fiz 2 perguntas agora. Sim, a gente se preocupou bastante com isso, até por isso que tem, além da iluminação, né, trazer essa questão dos 2 momentos, os 2 cenários, né, de dia e de noite, a gente se preocupou com isso, então tem uma iluminação super cênica, evidenciando revestimentos, obra de arte, né, toda essa preocupação. De dia a gente tem a iluminação natural, que é magnífica também, né, então é um outro momento. E a questão dos usos, assim, nessa preocupação, a gente tem a área, o pergolado, que também dá essa opção de estar usando em dia de chuva ou não, né, a gente dá essa opção de Sim. estar coberto, aberto, né, ao mesmo tempo, e aí os demais ambientes aí ao ar livre. Certo. Porque mas a gente teve essa preocupação, assim, de ter espaços cobertos e abertos, né? Sim, e também a questão de que o ambiente possa ser visto e percorrido, pelo menos em parte, mesmo em dia de chuva, né? Que tenha uma proteção, assim. Porque essa coisa de ter 6 casas, né, meninas, é um conjunto arquitetônico. A casa-cor, algumas de um lado da rua, outras de outro. Já tem essa questão de deslocamento de uma para outra, mas internamente, se a pessoa pudesse deslocar sem, né, se molhar, obviamente, né, que é melhor. Vocês estão na casa número 1, certo? Qual é o número do ambiente de vocês? 11. Número 11. Ele fica mais ou menos no meio, né? Sim. No centro da casa, Transição digamos. ali da casa 1 para 2. Certo. Eu achei interessante porque todas as casas têm áreas externas e elas são bem diferentes umas das outras, né? São totalmente diferentes. Bom, de vocês imagina, né? Quintal dos espelhos. E onde tem espelho, é espelho mesmo? Sim. E como é que vocês fazem para o espelho não molhar e ficar tudo certo? Qual é o milagre? Na verdade, eles molham, né? Como tudo, né? E no quintal. não infiltra, não estraga? Não, eles estão com uma cola, silicone, né? Então tem toda uma preocupação. O segredo é esse, então? Sim. Vocês já tinham usado materiais incomuns em áreas externas, assim, ou foi uma experiência? Foi a primeira vez. casa-cor que vocês participam, né? Sim. Aí vocês pensaram, vamos fazer uma coisa ousada que marque, foi isso? Sim, com certeza. Mas é até uma preocupação de todas nós, assim, de estar sempre buscando uma pesquisa de como executar, né? Se funciona, se não funciona. Então a gente foi atrás do fabricante, como a melhor maneira de fazer essa instalação, até pela segurança, né, dos visitantes, e é uma preocupação nossa já. E essa questão do material que a gente está vendo ali, o teto com madeira, né, e tem o verde do chão, assim, tem uma coisa de natureza em todas as escolhas de vocês. Obviamente deve ter sido em função até do tema, né? Mas hoje em dia nos projetos de interiores a madeira, a natureza continua sendo a grande inspiração e também fonte de busca, né, de elementos para trazer para dentro de casa. Vocês têm usado bastante, a gente está vendo madeira, está vendo pedra, né? E verde, e a questão luminotécnica e tudo. Essas questões marcam os trabalhos de vocês, extra exposição de casa-cor? Sim, nós tentamos trabalhar com elementos naturais, né, sempre. E como nós trabalhamos com interiores, a gente procurou trazer o máximo desse universo de interiores para a área externa também. Até por isso que o nome é quintal, para aproximar, né, dos quintais antigos, quando a família usava. Então, nós trouxemos elementos e materiais que tragam um aconchego também, que a pessoa se sinta à vontade e que se sinta relaxada naquele lugar, naquele ambiente. Daqui a pouco a gente vai falar com o Rui de Paula e vamos falar mais um pouco de quintal, enfim, o que acontecia antigamente nos antigos quintais. A gente continua vendo imagens, a gente pode ir passando até o final, porque a gente está quase chegando no final da nossa conversa e a gente quer ver tudo em detalhes. Meninas, algumas peças de design que a gente queira mencionar, que não dissemos? Vocês lembram de alguém que assinou um móvel, uma cadeira, algum elemento que vale a pena dizer, uma marca muito bacana, parceirérrima de vocês? A Jasmine Tapetes, né, que entrou... uma parceira muito forte. Uma parceria super forte, assim, todo o mobiliário externo aí é deles, e o Carlos foi um querido, assim, entrou, assim, topou de cara, assim, conosco, de nossas ideias e propostas.
Certo. Se a gente observar os recantos todos, tem a área da piscina, do spa, tem um estar, o balanço. A gente poderia dizer que o layout externo de vocês deve ter uns 4, 5... Cinco ambientes. Ah, então acertei. Que bom que não errei muito feio. E vocês adotaram o paisagismo pré-existente, árvores, porque havia, né, no local, árvores. Não me lembro do de vocês. Acho que tinha uma, né? Tem uma, aliás. Não, tem várias árvores exuberantes ali, adultas. Sim. E as de médio porte, aí foi de autoria, enfim, Vocês nossa, colocaram. de lançamento do paisagismo. Muito legal, né? Paisagismo bem tropical. Vocês adotarem a natureza pré-existente e a partir dali continuarem trabalhando, né? Bem sustentável. Mas, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem deixar contatos pelo Instagram, e-mail, vocês podem dizer agora. Qual é o Instagram de vocês? O nosso é o Monde Arquitetura. E o meu é Iris Passisnik Arquitetura. Tá, mas vamos soletrar Passisnik. Passisnik. Qual é a origem? É russo. Russo. Tá explicado. Por favor, soletra. Passisnik é P-A-S-I-S-N-I-C. Pronto, já colocamos nos créditos no início, mas vá que a pessoa não prestou atenção. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo ambiente, curtam essa última semana. Gente, visitem a Casa 1 e toda a Casa Cor, Carlos Uber 222. A gente vai ao intervalo comercial e a gente já volta para falar com o mosaicista Leonardo Pozenato. Até já. Mosaicista Leonardo Pozenato. Me conta por onde tu andaste. A gente se conheceu, acho que nos anos início dos 2000, assim. Eu acompanhava o teu trabalho com peças incríveis de mosaico. Tu viaja pelo mundo, né? Acompanhando o que se faz. Tu falava que gosta muito do Egito, tem um interesse. Enfim, e é uma técnica que demanda um estudo, né? Para tu fazer uma coisa contemporânea, diferente, ou seguir uma escola, é interessante tu viajar e conhecer. Me conta como é que é essa questão do teu trabalho, qual é a tua formação? Então, eu aprendi o mosaico numa escola italiana, que é uma escola referência mundial, que é a Escola Mosaicisti, que ela fica próxima a Veneza. Isso foi quando, Leonardo? Foi de 98 a 2001, isso aí, foram 3 anos lá. E aí depois eu me formei em arquitetura aqui, em paralelo com o desenvolvimento do ateliê, né? Então tu é um arquiteto mosaicista. Mosaicista, exatamente. Tu chegaste a trabalhar como arquiteto? Nunca. Isso que engraçado. Eu fiz arquitetura para potencializar a minha qualidade como artista. Olha que maravilha, parabéns. Obrigado. Porque a faculdade de arquitetura não é a faculdade assim que tu faça facilmente, né? É bem trabalhosa. Tu aprofunda teu estudo, né? Isso é a paixão pela história, né? Na verdade, é interessante que a arte, embora as artes mais contemporâneas tenham um determinado período esquecido um pouco essa questão da história, da tradição, né? O mosaico, por ser uma técnica tão antiga, ela ainda traz junto sempre a questão da tradição, de entender o que tu tá fazendo, entender os materiais que tu tá usando, entender as técnicas que tu tá usando, porque tem o mosaico, ele traz junto uma responsabilidade de eternidade histórica. Né? Por isso que ela nasce lá no Egito, né? Quando a humanidade começou a não só superar a sobrevivência, mas também tentar se eternizar no sentido de deixar sinais para o futuro. Deixar um legado, deixar um legado, deixar construções. A gente tem, aliás, imagens do legado, né? Do Leonardo aqui, fotos que a gente pode mostrar agora para entender teu trabalho, que é tão bonito. A gente está vendo o que, Leonardo, vai contando. É a torre Isso eu lembro. Da Salvador do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Isso é dos anos 2000. Isso aí foi 2009, finalzinho 2000, 2009, 2010. Isso. Eu lembro. E está em Salvador do Sul, isso, que é uma cidade perto de... Passando Montenegro, 40 minutos subindo. Vocês podem visitar esse trabalho do Leonardo, olha que bonito. Olha ali a cruz jesuíta que os anjos seguram, né? Esse aí foi São Paulo, esse aí tá no bairro Butantã. Esse aí eu tô finalizando a colocação na fachada da Igreja Santíssima Trindade, lá no bairro Butantã. É o teu trabalho também pode ser visto. Mais recente? O Arte Sacra é um dos mais recentes, esse foi entregue agora em março. Então explica pra gente, tem uma vertente
diferente, que é a arte sacra, e outra... Com o tempo eu me tornei referência na questão arte sacra. Porque domino bem a técnica italiana do mosaico, né? E também por estar me especializando sempre. Então, assim, anualmente nós temos da arte sacra encontros nacionais de arquitetura e arte sacra, onde eu me abasteço desse conteúdo, né? Esse é o outro lado, o lado profano. Isso aí é um motel. Ai, maravilhoso. Então, bom, né? A gente trabalha para todo mundo. A vida é assim, né? Muito interessante. E aqui, agora, deixa eu entender o que eu tô vendo. Assim, é uma paisagem, assim, uma rua, uma casa marroquina, e tem um mosaico marroquino. Sim. É uma interpretação do mosaico marroquino. E tem um marroquino. Reflexo ali. Ele tem um reflexo numa mesa ali que tá dando, né, o outro lado, que deixa bonita também a obra, né? Isso aí faz parte, a ambientação é muito importante, né? Ela também faz parte da obra, sempre. Certo. Tem uma luz negra lá no fundo, tudo dentro do contexto, já é um motel, né? As cores. É o outro lado da história. Esse aí também visitável, um lugar incrível. Vá conhecer a Vinícola Salton, vai fazer um passeio incrível de arte, Vinícola vinho, Salton, história. olha. Isso é uma releitura, isso é a parte histórica, né? A releitura do mosaico, e tá lá em Roma também, muito lindo, visitável, que está na Igreja Sant'Agnese. Na verdade, aos fundos da Igreja Sant'Agnese tem o mausoléu de Santa Constanza, filha de um dos imperadores, Constantino. E tem esse mausoléu que, como mausoléu também tem aquela coisa de eternizar a pessoa, né? Mausoléu é um túmulo mais importante, né? Então tem essa história fantasiosa dos amorins, que são uma espécie de anjinho sem asa, que colhem a uva, que transportam a uva, que elaboram a uva. Ai, que lindo! É uma das representações mais antigas do processo da vinificação, por isso que foi escolhido para estar lá na É um trabalho com história o teu, né? Isso é interessante. Isso aí também está em Porto Alegre, visitável, na Avenida Cipó, passando ali os shoppings. Passo Iguatemi, Passo Bourbon. Ali atrás. Ali atrás, bem na esquina. É uma igreja. É a Igreja Bom Pastor. Aí tem o Bom Pastor que está protegendo a ovelha, que somos nós, né? Nós somos pastoreados por Jesus. Dos espinhos ali, daquelas árvores, são espinhentas, né? É uma igreja católica? É a igreja católica. O design por acaso, o design foi do Cristiano Fabris, que é um colega meu, que é pintor, ele prepara o design e às vezes a gente produz os mosaicos. Ah, entendi. Tu pode fazer parcerias também. Muito bom. Esse aí está em Santarém do Pará, lá na Amazônia. Então é uma igreja franciscana, então tem São Francisco e os seus confrades no ambiente amazônico. Tem os índios, tem a praia, tem as castanheiras, tem os céus com araras e pássaros da Amazônia, né? Isso nos últimos dias. Já está concluída? Como é que está essa obra? Já está concluída, ficou muito bonita. E quando tu faz uma obra desse tipo, tu tem que te mudar pro local, né? Não, a gente faz sempre com técnicas, graças às técnicas, às tecnologias, a gente faz em ateliê, né? Esse é um trecho lá da Santíssima Trindade, essas duas mesmos processos, a gente faz em pedaços no ateliê. Tá, então conta que eu acho muito curioso isso. Passo a passo. Pega o desenho, tá? Esse aí de São Paulo são 16 metros quadrados e o anterior era 34. Jesus. Tá aí ele, literalmente. E aí tu então a gente pega e divide em pedaços que caibam na bancada. Minha bancada tem 1 metro por 2, então a gente faz aquele 1 metro por 2 em pedaços de 1 metro por 2, depois a gente embala isso em caixas gigantescas que as transportadoras transportam lá, claro, com anotação, pedaço número 1, número 2, número 3. E tu faz sobre uma base? A gente faz sobre uma tela. Uma tela. Uma tela especial para mosaico, com cola especial para mosaico. Tudo isso aí é uma tecnologia bem específica. Como vem alguns produtos de revestimento hoje em dia, né? Tipo isso, exatamente. Mais ou menos materiais industriais, né? Ai, que lindo. Gente, vamos voltar ao Cristo ali. O detalhe dele. Ai, que lindo. Olha que bonito. Ai, obrigada, Chiclé. Que lindo. Agora a gente pode ir para o geral. Obrigada. Que incrível. Onde é que está essa obra? Essa aí está no bairro Butantã, em São Paulo. Na Avenida Marechal Fiuza. A igreja Santíssima Trindade é uma igreja muito famosa lá. Tem muita gente. Nas terças-feiras lá tem uma missa especial lá da cura. Bom, vai 5 mil, 10 mil pessoas. É uma igreja católica também. É uma igreja católica também. Maravilhoso. Olha que interessante, porque tem uma vida, né? Pois é, a expressão, né? Como dar isso com pedra, isso aí é o tempo mesmo, né? Que vai nos ensinando como dar expressão com materiais tão brutos, né? Material tão elementar como a pedra, como é que tu molda ele até conseguir transmitir essas expressões, né? Olha só, que bonito. E aproximando as imagens fica mais interessante ainda, porque a gente consegue ver o teu trabalho, a minúcia, os detalhes, né? E o design disso aí, novamente, foi uma parceria. Aí, no caso, o design é de Juarez Oliveira, que é um pintor lá da cidade de São Paulo também. Certo.
Essa é a lá de Santarém do Pará, também processo de finalização. E há muitos mosaicistas no Brasil trabalhando nessa área São sacra? poucos, né? Na Europa é mais comum, porque o europeu está mais acostumado, historicamente, a ter contato com essa técnica do mosaico. Sim. Então, e valoriza também, E né? valoriza também, exatamente. Porque o que a gente não conhece. O nosso país, ele é ainda muito incipiente em diversas áreas, né? E a área da arte também é uma coisa que está nascendo mais, assim, nos últimos anos. Sim. Ó, a fachada da Vinícola Salton também é uma obra que tem um relógio solar calculado por um software que indica a hora astronômica. É também bem interessante. E o relógio está localizado lá no frontão, em frontão cima, aquele triângulo lá em cima, né? Tem um ponteirinho lá que na verdade é o gnomômetro, um fixo, né? Um triângulo fixo, e conforme o sol bate nele, ele projeta uma sombra lá naquelas linhas ali que mostram as horas. Que maravilha. E aquilo tá isso. no meio de um parreiral, é um projeto bem interessante também. Muito interessante. Essa aí também tá na Vinícola Salton, por isso eu digo, vá visitar a Vinícola Salton. Gente, temos que ir na Vinícola Salton, visitar Leonardo Pozenato. Depois eles me mandam um vinho aí em agradecimento. Então, assim, ó, esse vitral ali em cima, feito com base no desenho de baixo, também é do meu colega, o Cristiano Fabres. E essa mesa é uma leitura do modelo muito utilizado no período romano, tá? Que os arqueólogos deram um nome lá, um nome só de catálogo, mas a gente chamou ele de semente de girassol, porque se você olhar ali a parte do meio ali, como aquilo lembra o desenho do girassol, olhando de cima, né, das sementes, a maneira como aquilo se desenvolve através dessas curvas aí, que são a curva da Fibonacci. Por isso que eu digo a importância do estudo, né, para saber o que a gente está fazendo. Sim. Um estudo com substância, tu consegue fazer uma coisa muito mais bonita do que sem base. E tu consegue explicar o teu trabalho, até vender o teu trabalho, eventualmente, para alguém que te contrate, com uma história, né? Com sim, um conteúdo. Com certeza, bacana. A pessoa está colocando dentro do convívio dela alguma coisa que remete ao passado, que tem conteúdo simbológico, né? Isso aí é Bodas de Caná. Bodas de Caná é o primeiro milagre de Cristo quando ele transforma água em vinho. Então, também é a primeira aparição de Maria na Bíblia. Então, estão os dois ali, Cristo, figura central, tá? E você tem todo estudo de teologia atrás para conseguir colocar essa cena num grau de hierarquia correto. Certo, porque essa cena não existia uma imagem que para tu reproduzir. vai criando. Existe a história, tu vai entendendo o que aconteceu, estudando história, fazendo tá? uma relação entre uma coisa e outra, o espaço, né, que tu tens, perspectiva. Perfeito. E aí vai nascendo, né? Vai nascendo perfeitamente. Primeiro tem a parte histórica, ler a questão de que teria acontecido dentro de uma casa de pedra, as cerâmicas seriam os vasilhames seriam de cerâmica. E a partir daquilo ali tu vai construindo a cena, né? A partir das inscrições históricas, né? Isso aí é São João Batista, tá lá em Belo Horizonte, na fachada da igreja de São João Batista. Esse conceito com cerâmicas de Depois a gente vai porcelana. perguntar se o mineiro, o artista que conhece Então. o Rui de Paula. A gente, e essa imagem que Tá interessante. aqui em Porto Alegre, uma cobertura, é uma releitura do Primavera de Botticelli. Ai, que linda! É presente, tá a Primavera E ali. tu fizeste a releitura Eu fiz a leitura do quadro, né? É importante entender assim, ó, o que é interessante nessa cena, a triangulação dela, o equilíbrio, a figura central ali, que a Vênus, ela tá... Tem um eixo, né? Ela tá no eixo e tem um nicho em volta dela, como um nicho de santo. Ele faz esse contraponto com o catolicismo. À direita, tu tem a Flora, que tá grávida, após o sopro do vento. Porque o flor peça do vento para disseminar. Então tem uma série de... o Botticelli era muito simbologia, filósofo. né? Exato. Todo quadro dele tem uma base de filosofia sempre muito bonita. Incrível. Então é mais interessante a partir do Botticelli tu observar e conhecer tudo que teria inspirado ele, sabe? Do que a própria objeto em si. Na verdade, ele se torna mais bonito quando tu entende a filosofia por trás do objeto. Como é interessante, né? Uma peça criada, uma peça autoral, criada por alguém que pesquisou e que fez e que está aqui nos contando isso. É tão interessante, né? Não é alguma coisa importada da China e colocaram lá e pronto. Não, tem toda uma... É um trabalho autoral. Tem o objetivo de trazer beleza pra gente, mas trazer também substância, né? Esse é o mesmo que está na Vinícola Salton, ó, os anjinhos, aqueles que se chamam Amorins, colhendo a uva, transportando ali no meio com os carros de bois, né? Sim. Depois ali na casinha à direita eles estão pisando a uva no lagar, né, que é um lugar que pisa a uva para sair o mosto para depois produzir o vinho, né? Então tá vendo aqui o painel. E aí tu já entende tudo de vinho também, beleza. Já aprende, já prova vinho, né? Então, importante para entender, né? O impacto do produto na obra. a visão
daquela igreja do Bodas de Caná, então vista de todo. Ai, que bonita total, ela inteira. Tem aquela questão de como no frontão adaptar um desenho, né? Uma técnica que eu juntei por ser arquiteto, né? Consegui entender a perspectiva. Porque essa questão de ornamentar o frontão é uma dificuldade histórica. Desde o mundo grego, aí tu coloca lá no cantinho, que tu coloca o cara com um pezinho, coloca uma cobrinha, sabe? Então, a partir então, com o uso da perspectiva e graças aos softwares arquitetônicos, CAD, o Corel, tu consegue fazer um projeto interessante para resolver o problema do triângulo, né? Tu sempre uniste a arquitetura ao mosaico? À medida que tu foi estudando. Vai estudando, tu vai conseguindo utilizar aquele conhecimento. Essa peça é incrível. Pois então. Pena que ela está numa residência. É particular, né? Mas a gente pode. Mas todas as outras são visitáveis, então. A gente pode curtir aqui ela, porque ficou muito bonita. E as pessoas te brifaram o que elas queriam, o que elas gostavam? A gente sempre... Como é que tu chegou a essa peça? Olha só. Essa aí é a estação Petrobras do Trenzurbe, foi um projeto muito legal de trazer, de deixar a estação revitalizada com artes, né? É tão bom, né, ter alguma obra, até no aeroporto tem obras e tudo. Dá um bem-estar no momento que a pessoa está meio tensa, está correndo, está né, sem franzida e tu olha aquilo, dá um bem-estar. O porquê, né? Tranquiliza. E aqui é novidade, tu vai lá para França, vai para Itália, enfim, todas as estações de trem, todos os locais onde passa muita gente, tendem a ser muito formais, funcionais, né? Com o tempo as prefeituras vão decorando com Pelo obras. mundo é incrível o trabalho que se faz, estações de metrô e tudo. Olha que linda essa imagem. No motel também, a suíte do Pavão também, aquele mosaico ali, estilo mosaico marroquino. Nós vamos ter que convidar as pessoas a visitar os motéis da cidade. Tu vai ter que dizer. Isso aí também é visitável, né? Mas mediante um determinado pagamento. Essa aí é São Pedro e Ivoti aqui, ó. Passando Novo Hamburgo tem a cidade de Ivoti, então é a matriz de igreja São Pedro, tá aí o São Pedro com as chaves, né? Sim, São Pedro com as chaves. E como Pedro, sobre esta pedra, constrói minha igreja, a gente tem uma criança com pedras. É interessante dar a perspectiva eu sempre procuro pegar alguém para dar escala, justamente. As fotos, eu sempre não ficar aquela coisa tão formal da foto de catálogo, eu sempre espero passar alguém ali. Ter um linguagem técnica, perfeito, né? A gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria saber se tu estás, neste momento, dando cursos de mosaico. Se alguém quiser aprender contigo, pode te procurar. Como funciona? A gente tem, mas são todos hoje por apostila e materiais, né? A gente entrega os materiais por correio e vai a apostila. E a gente, por isso, atende o Brasil inteiro. Interessante. Então a gente manda para toda. Bom, e como é que as pessoas fazem contato contigo? É sempre lá pelo site, entra no site, olha os cursos. Fala então teu site. mosaico.arc.br, arc de arquitetura. Então é mosaico.a de avião, R de rato, Q de queijo.br. E busca pelo Mosaico Leonardo Pozenato, vai nos achar lá também. Certo. E tu estás também no Instagram, né? Estamos um pouquinho, estamos em tudo, até Instagram, no Facebook redes sociais, Leonardo Pozenato. É Pozenato com 2 T's? Não, um T só. É um T só. E um S. E um S só. Sim, S entre 2 vogais, sem só dizer. Aula de português. A exceção do nome da nossa arquiteta aqui da entrevista antes, que é grego. Não, é russo. É russo. Mas muito obrigada pela tua participação aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Participar do programa tá tão bonito hoje, né? Fica aí para ver o próximo artista, tá incrível também. Isso. Ele já está fazendo a chamada do próximo bloco de espetáculo, este entrevistado. A gente vai falar com o arquiteto Mário César Sperbi e também com o artista Rui de Paula, de Minas Gerais, que estão na mostra Elite Design. É 1 minuto, na verdade 2, já voltamos. Voltamos com o arquiteto Mário César Sperbi e o artista Rui de Paula, o mineiro. Hoje é o dia dos mineiros, encontrei vários na cidade. Muito boa tarde a ambos. Boa tarde. O espaço do Mário César na Mostra Elite Design é um espaço mais ou menos monocromático, só com obras do Rui. E eu acho que eles combinaram também um figurino meio monocromático hoje aqui, ambos de azul marinho e de preto, não é? Foi uma casualidade. Foi casualidade. Tão afinados vocês na paleta de cores, olha só. Super afinados. Mas eu gostaria de começar te perguntando, Mário, como é que foi essa questão do ambiente na mostra Elite Design, está abrindo hoje ao público? Como é que tu chegaste à mostra, o espaço que te foi concedido e a questão toda da escolha das obras do Rui? É um monte de perguntas numa só. Vamos lá. Eu recebi o convite do Renato Andreucchetti, que me convidou para fazer o espaço dele na mostra.
E eu recebi, na verdade, aquele espaço. E daquele espaço eu tive que criar, né? E aí colocar toda a minha imaginação para fazer o projeto. E conversando muito com ele, ele me explicou que ele tinha um artista convidado, que é o Rui de Paula, e que o tema da exposição seria o galo, né? Então, a partir daquilo, a gente começou a pensar a questão das cores, e daí que veio a ideia do vermelho rosado e fazer... E o nome? O nome? O nome, como é que veio o nome do espaço? Sim, o Museum Room. Na verdade, foi uma ideia do Renato de fazer uma sala, uma galeria que fosse, na verdade, uma sala de museu, né? Que integrasse as pessoas, que tivesse um aconchego, que as pessoas se sentissem envolvidas com as obras. E é interessante porque é um ambiente totalmente monocromático, praticamente, né? E é uma caixa colorida. Ele é pintado o teto, as paredes, e aí tu explica que cor pintaste. É um vermelho rosado, é uma cor bem intensa, bem forte, e que a ideia foi pintar realmente as paredes e o teto, uma cor única, inclusive os rodapés, os rodafogos, tudo da mesma cor. Só... Derramou uma tinta assim, ficou tudo vermelho, milagre. Na verdade, a tinta como os rodapés são em PVC, a tinta, vamos dizer, o material é um pouco diferente da tinta, mas é o mesmo tom, né? Certo. A gente pode mostrar imagens, que vocês devem estar curiosos para ver esse espaço. A gente está vendo os quadros do Rui de Paula. Eu queria ver a imagem do ambiente aberto, mas vamos fazendo uma conversa aqui a respeito do espaço primeiro. Sim. Depois a gente chega nas obras do Rui, né? Porque o Rui é a cereja do bolo, né? É o artista. É o que habita o espaço, né? Como a gente está com as imagens aqui também, e lá, Rui, tu podia também nos explicar essa questão do convite do Renato Andreuchetti e da adoção pelo Mário, né? E se tu participaste de alguma maneira também na questão do ambiente. Tá. Boa tarde, de novo. Boa tarde. Bom, o Renato já trabalhou com o Mário, né? Sobre o convite do Mário, eles já foram parceiros, são parceiros e amigos também, então... Eu já tinha feito um trabalho para ele, um outro ambiente para ele há muitos anos atrás, né? Pois é. Na Star? Não, foi no Iguatemi. Na verdade, foi no Iguatemi, foi um ambiente também que ele me chamou e eu transformei num espaço para ele. Depois de muitos anos, eu fiquei um tempo também, a gente perdemos um pouco o contato, assim, de amizade, mas agora retomamos uma nova amizade e tal, e ele me chamou mais. Acharam novamente. O Renato fez um evento, até foi aqui perto, perto do DC Navegantes, uma mostra Star, de vários livros, vários ambientes, fez bastante sucesso na época, faz muitos anos. Mas aí, tu entraste nessa parceria já de mais tempo. O Renato te encontrou em Minas, como é que foi? Sim, ele me encontrou já há 3 anos, já tem, né, que ele... Tô de namoro, assim. E começou a trabalhar como um marchand aqui no Sul, me representando. E já vendeu trabalhos meus, atrasa, né, assim, há 3 anos já. E aí veio a ideia, né, teve o espaço, o Elite, e veio a ideia de fazer a exposição. E ele me convidou, aí precisava de um tema, né? Somos dois convidados, desculpa, o artista... São dois convidados. São 2 convidados. Um arquiteto e um pintor, o artista. Então, como eu faço essa linha... que é coisa de interior, de roça, né? Aí o Renato gosta muito e falou assim, Rui, você acha que dá para fazer assim só o galo, que vai chamar a exposição? Tudo vai ter que ter, todos os quadros você vai ter que colocar um galo. Mais ou menos um desafio que eu não ia pintar só quintal, né? Só o ambiente do galo. Tem lá uma natureza morta, né? Um café da manhã. Aí eu tive que colocar o galo no pano de prato, né? Usar a criatividade. É interessante porque a gente às vezes fica procurando onde é que está o galo no prato. Onde é que está o galo? Onde está o Oli? Porque nem sempre ele está tão evidente, né? A gente mostrou aqui, está mostrando um quadro que está, uma pintura que está aqui no cenário,
que a gente, o galo tá um pouquinho, bem no cantinho esquerdo, ali onde está o nome do programa, inclusive se puder levantar um pouquinho, isso, baixar a câmera. Esse está mais evidente, né? O galo está mais é interessante exibido, que a gente fica procurando. Entrou dentro da cozinha, né? E tem vários tipos de galo, né? Como que chama? Plumas, penas coloridas diferentes, né? Não é Sim, sempre... Então, tu tivesse todas que as cores, estudar né? os galos, que nem o Leonardo estuda as coisas dele, tivesse que aprofundar na questão. Mas, de qualquer modo, esses trabalhos não são totalmente diferentes da tua obra, né? Não, Inseriram só um tema específico na obra para tu desenvolver para essa exposição. Mas, pelo jeito, tu gostaste, porque lá tem cerca de 20 obras, tu trouxeste aqui, a gente não conseguiu colocar tudo no cenário, gente, né? Isso é uma loucura. Tem mais 2 quadros pequenos, depois eles podem mostrar. Ele trouxe mais, sei lá, uns 5, 6, 10, não sei. Então, ele realmente tem uma produção muito grande. A tua produção é óleo sobre tela? Óleo sobre tela. Que é uma técnica difícil, né? Mas Minas é mais seco do que o Rio Grande do Sul, né? Que aqui, fazer pintura a óleo tem que esperar secar, é uma lenda. Demora, né? Uns 10 dias para secar. O óleo demora mais. E é uma técnica que está acabando também, porque o pessoal está fazendo acrílico. As pessoas não têm mais paciência, né? Que é para ontem. Vamos pegar mais um quadro aqui para mostrar. A gente escondeu um aqui atrás, olha só, e mais um outro ali. Olha aqui, a gente está vendo a técnica, né? A tinta e tudo isso. E essa moldura escandalosamente vermelha, ela faz parte da... tem outras molduras vermelhas assim lá na Mostra Elite Design, no Museum Room, que é o espaço que o Mário César Spebe assina e que tem obras do Rui de Paula. Esse é um quadro, na verdade, inédito, em primeira mão no teu programa, que não está ainda, por enquanto, na galeria. Ele não está lá, eu estou dizendo só que assim, lá também tem molduras vermelhas, mas este quadro é inédito, ninguém viu ainda. Do mesmo modo, aquele que está com a moldura preta, o quadro grande, né, também é um quadro inédito. A gente tem outras imagens que estão, que a gente tem, que pode rodar para mostrar, porque são realmente muitas obras, né? E tu fizesse ao longo de quanto tempo essas obras estão expostas? 4 meses. Só 4 meses. Gente, olha só, agora a gente vai começar a ver. São umas, no ambiente a gente colocou algumas colunas de espelho, algumas caixas de espelhos também. E com uns vasos, esse vaso é muito interessante, é o vaso da Parrochi, que ele é todo dourado e dentro ele é branco, ele parece um ovo. Olha que interessante. E a gente fez uma ligação, né, do galo, a galinha, enfim. E, bom, resolvemos colocar umas flores, mas eles por si só já é bem interessante. Já é interessante a peça, né? Isso. Não é assinado, não sabemos quem criou. Eu não recordo agora. Certo. E agora a gente já começa a ver uma obra na parede ali. E tem molduras douradas, predominam as douradas, né? O principal, a parede é um vermelho rosado, parede e teto, e a maioria dos quadros são as molduras douradas. Tu sabia que ia ser vermelho o ambiente? Não? Fiquei sabendo, assim, uma semana antes. Tem que gostar. Quase surpresa total. Muito bom. Eu acho que no início dá um choque, assim, mas justamente algo impactante. Pois tu pensaste nisso, assim, da reação das pessoas, como é que foi? A gente sempre fica curioso, né? Mas a gente, acho que como arquiteto, a gente consegue visualizar. Atenção, este é o impacto que causa o ambiente. Até o sofá. O sofá é de design, né? Pessoalmente é mais impactante ainda, né? É verdade. E esse sofá é um sofá da Maior, ele é de um veludo vermelho lindo do Estúdio Bolha. Né? Estúdio Bola, né? Estúdio Bola, desculpa. E ele é super interessante por causa que ele é vermelho com... É maravilhoso. Ele fechou bem com a parede, os quadros vermelhos, com as molduras vermelhas lá, mas a ideia realmente era fazer as principais as molduras em douradas. São umas molduras da Moldura Arte. São lindas as molduras, realmente. Foi feita toda uma combinação. E foram moldurados aqui. Aqui. Tu mandaste eles enrolados? Como é que foi? Assim, os menores, os pequenos, eu mandei por Sedex. Faz um pacotinho. Bolha e tal. E pelo correio mesmo, Sedex. Mas já emoldurados, não? Não. A Moldura Arte foi moldurado aqui. Os maiores, aí eu mandei enrolado, né? Aí tem que enrolar, porque são grandes, aí faz um tubo e...
Tá? Sim. É que teve uma preocupação, Elione, assim, nos detalhes, vamos dizer. Cada quadro a gente escolheu um tipo de moldura. As molduras principais, como eu falei, são douradas, mas tem algumas molduras com preto e dourado, vermelho, que foi algo mais ousado, que nem este aqui, né? Então, foi assim, foram uns detalhes bem escolhidos, assim, com bastante cuidado, né? Que na verdade que os materiais não que se integrasse, né? Apesar de serem cores fortes, e que eles se integrassem e valorizassem também as obras que Sim, porque o objetivo é mostrar as obras de arte, sim, né? Sim, principalmente. Você achou 4 meses pouco tempo, né? Pouco tempo. Mas é porque eu já é um tema que eu pinto há anos e isso é como se fosse um recortezinho do meu trabalho, do conjunto, né? Aquele quintal, a cozinha e tal. E esse pouco tempo talvez seja pela minha a facilidade, né? Por estar fazendo isso já há bastante tempo e também pelo entusiasmo, porque o desafio que o Renato propôs, né? Estimula. Então, tá certo. você trabalha mais feliz. Mais feliz. Mas eu pensava também no tempo de secagem das obras e tudo isso, que tem um tempo que tu não domina, né? Que faz parte da técnica, do processo, do material. 10, 15 dias para secar, para poder mandar. Certo. A gente está vendo aqui, tem uns 4 pequenos ali ladeando o maior. Que é o principal, né? São em torno de 20, como eu falei, é isso? São em torno de 20, né? Sim. Ali, aqui nós temos mais uns 6 Sim. que estão sendo apresentados no teu programa. E o principal de todos eles, vamos dizer, que deu início, acho que, né, à exposição, né, Rui, é o galo, né, que está ali em cima do parador. Né? E a ideia, Elione, assim, eu fiz um lado, vamos dizer, extremamente clássico, os mobiliários da Essença. E o outro lado também nós temos outro aparador, mas é tudo de espelho, misturando o clássico com o contemporâneo. Sim. Tu fizeste uma mistura de linhas retas e aquele aparador central ali, ele sai, faz um contraponto, né? Todos dourados com a cadeira dourada. E as cadeiras medalhão são... Também da Essença, com veludo verde, acinzentado, que interage com o piso, que também é um lançamento da Elevato Nilo, de 1,20 m por 1,20 m. Também é um verde acinzentado, e então acho que compôs bem no conjunto. Então a ideia foi misturar... Falando no material que as meninas do bloco anterior usaram na Casa Cor, os espelhos, os cachepôs são de espelhos. Sim. E eles ficam próximos do porcelanato, que também dá um certo brilho, né? E ele moderniza bastante o espaço, né? Que a princípio é com aquelas molduras douradas, ele é bem clássico, como o sofá do estúdio bola. Então, assim, eu acho que foi uma mistura que para poder realmente brincar um pouco com algo do clássico com o contemporâneo. Sim. Que eu gosto muito, essa mistura dos dois, né? E o tapete é um tapete oriental? É um tapete oriental, da Expresso do Oriente. Né? São 2 passadeiras, na verdade. 2 passadeiras. Uma fica de frente ao espelho, ao aparador. Lado, isso, né? O outro lado. É um aparador de espelho com um cachepô de espelho também, que assim como tem um cachepô em cima do aparador, né, retangular, assim como tem os outros 4 cachepôs que tem a gente colocou nas plantas, foram, agora me fugiu o nome, que dá o... Quais são as plantas, tu diz? Me deu um... O alecrim. São daquele tamanho? Exato, são alecrins. E que dá um perfume no ambiente muito interessante. Eu não sabia que alecrim ficava desse tamanho. Que loucura! São 4 mudas de alecrim que ficam nos 4 cantos do ambiente e que dão um perfume bem interessante no espaço. E mais os lírios brancos mais os lírios, ali, né? mais as outras flores que tem. Então, a ideia é isso, né? Brincar também com odor, que eu acho que também é interessante. Né, eu gosto muito desse tipo de coisa nos meus projetos, assim, às vezes um som, um odor, alguma coisa assim, que eu acho que humaniza também o espaço. Daí envolve a pessoa, né? Exato. Porque a pessoa, ao chegar ao teu espaço,
A gente pode cortar um pouquinho para cá, depois a gente vai ter um outro bloco para mostrar mais imagens. A pessoa ao entrar num espaço, ela tem a percepção visual do espaço, ela tem o aroma, né? A gente percebe quando o profissional teve um cuidado em escolher um aroma que também te envolva, né? Sim. Em alguns tem música, eu não lembro se tem música no não, teu. Ali casualmente não tem, né? Foi algo que eu pensei também, mas enfim, não foi colocado, mas quando a pessoa já está chegando próximo ao ambiente, a pessoa já sente aquele perfume do alecrim. Já envolve, já envolve. Daí quando a pessoa vê lá, assim, algo impactante a cor, mas tudo isso, inclusive a iluminação, a ideia foi realmente focar bastante tudo nos quadros, né? Tá, a gente vai explicar melhor essa história de iluminação nos quadros no próximo intervalo. A gente vai ao intervalo comercial rápido, já voltamos com os dois aqui. Nós voltamos para falar de arte, de galo, de iluminação. Vocês já vão entender. Quem está ligando agora, a gente está falando do ambiente da Mostra Elite Design, o Museum Room, que tem uma exposição de obras do Rui de Paulo, mineiro, que está entre nós. E quem assina o ambiente é o Mário César Espero, é convite do Renato Andreochetti. E a gente vai seguir nessa conversa sobre o ambiente, né, Mário? Podemos colocar mais imagens do espaço que a gente está comentando agora, porque tu ias explicar a questão da iluminação na obra de arte, qual o cuidado que tem que ter? Sim, a gente tem 3 circuitos. Para não estourar a luz, né? Exato, eu fiz 3 circuitos e quem me ajudou, na verdade, na escolha das lâmpadas foi a Estela, a iluminação, e também a Illumina House, que também colocou os embutidos. E a gente eu fiz 3 circuitos no ambiente. Um circuito onde tem os spots, que focam diretamente nos quadros. Teve todo um cuidado com as lâmpadas, de ver a melhor lâmpada apropriada para os quadros. Quais são as lâmpadas que tu colocaste nos spots? Tem ARs, tem dicróicas e depois não me lembro as outras, as que tem em volta, realmente me fugiu o nome agora. Mas são lâmpadas que são apropriadas para colocar diretamente nos quadros e justamente fazia a marcação que a gente queria de salientar os quadros. Ali, né? A gente está vendo bem a questão dos cachepôs que comentaste, ó. Nessa foto. São todas lâmpadas de LED, né? Sim. É bom salientar que hoje em dia, sim. Os spots, sim. Os spots fazem a volta e são spots que a gente pode só desencaixar e a gente pode direcionar, colocar onde quiser. Tu pode ter 6 spots, 5 spots. É um trilho, né? É um trilho que só desencaixa e tem essa opção. Maravilhoso. Que é bem interessante a proposta. E um outro circuito que ilumina em volta, que ilumina as plantas, os alecrins e as colunas, e um outro circuito central, na parte central dos 2 ambientes. Na verdade é um ambiente único, mas ele é dividido no gesso, acaba sendo se tornando 2. Tu setoriza pelo teto, pelo relaxamento de gesso. Exato, a gente pode brincar com a iluminação ali, com esses 3 circuitos, e deixar só os quadros iluminados, desligar a parte central. Tu já tinhas feito algum ambiente de galeria de arte, alguma coisa Primeira assim? vez, isso aí Primeira vez. E com o convite do Renato foi algo que foi uma surpresa, porque eu disse, uma galeria de arte, né? É os quadros, a princípio, né? E piso e parede, né? Mas daí que veio essa ideia de incrementar um pouco mais, né? De fazer com que tivesse, ao mesmo tempo, tivesse uma ambientação, mas que essa ambientação não interferisse nos quadros, porque a preocupação sempre são os quadros, né? Sim, e é interessante porque assim, o sofá é colocado de maneira que a pessoa se sentar ali pode admirar as obras, né? Exato, falaste uma coisa Como se faz no museu, né? Exato, falaste algo bem interessante. Tem um sofá de um lado e no outro tem um recamier no meio, grande, além da poltrona vermelha, que a pessoa pode sentar e sentar e ficar observando o quadro, namorando o quadro. Isso, né? Recamier é melhor ainda porque né, não tem um encosto, a pessoa senta do lado que quiser. Exatamente. E as pessoas vão começar a circular hoje, né, pelo espaço. Sim. Tem algum ponto que tu acha que as pessoas vão curtir mais? O ponto do quadro grande do Galo? O que tu acha que vai fazer sucesso ali? Eu acho que... Bom, eu sou suspeito de falar em relação às obras. Eu adorei todos os quadros que o Rui pintou, né? E eu acho que foi um trabalho, assim, eu não conhecia o Rui, vim conhecer ele quando ele chegou aqui, especialmente para prestigiar a mostra, prestigiar o espaço. Mas, assim, o Renato já tinha me falado bastante das obras, eu já tinha visto as obras, então eu acho, assim, que as pessoas
é aquela coisa, quando elas chegam no ambiente, ela, assim, é algo impactante por causa das cores que foram escolhidas, do mobiliário e de tudo. E os quadros com as molduras douradas, que é algo que eu acho que foi algo que salienta bastante as obras. Eu acho que tudo ali é um conjunto de coisas, porque o mobiliário, nada briga, elas se interagem. Sim. Né? O piso com a cor da parede, com o mobiliário, com a iluminação, com os quadros, com as molduras. Sim. Mas uma coisa Sim, diga. que eu gosto muito é aquela parte que tem o galo principal ali. É a tua preferida. E o Rui, tu participaste da montagem ou chegaste depois? Não, eu cheguei. Chegou para visitar, né? Tá tudo pronto aí. Vamos ver se ficou tudo bem, como eu gosto. E ficou muito bom, muito integrado, né? Igual E tu fizeste mais obras do que cabiam lá, enfim, escolheram antes que tu mandaste. Foi assim que aconteceu? Ou essas extras tu trouxeste depois, quando vieste visitar? Eu trouxe os menores, né? Depois, mas já tinha outros menores aqui que eu mandei pelo correio. E já estava pronta a exposição, né? Eu trouxe só para ter mais alguns, mas já estava prontinho já. E me fala agora um pouco da técnica. A gente tem aqui no ambiente, no cenário, um quadro grande, preto, que está ali ao lado, com a moldura preta ao lado dele, que tem uma luz incrível. E eu queria que tu falasse um pouco dessa técnica. O teu trabalho é um trabalho mais acadêmico, né? Mais tradicional e tudo. Como é que é essa questão de luz e sombra? Como é que tu lida com esses efeitos, né? Que tu faz nos quadros, de maneira aquela luz que entra na janela, na pessoa que está ali, e a própria luz que tu teve que equilibrar no galo, tudo. Tu fizeste curso de artes visuais? Como é que foi tua formação para chegar a fazer um trabalho assim? Pois é, eu sou de uma escola acadêmica, né? Eu comecei bem pintando paisagem e estudei com um professor particular que era paisagista bem clássico, e estudei também na escola de arte Guinhar. Não os 4 anos, fiquei 1 ano só, mas depois foi só observando e muito livro de arte, museus, aí, né, e pintando. Sim. Porque pintar, né, você aprende a pintar pintando, né? Então, todo dia. A gente está vendo lá o galo. Esse é uma releitura, né? Nós fizemos uma homenagem ao Edgar Hutt, um pintor inglês. Sim. E então tem 4 quadros, né? Quadros lá que são uma releitura que são da pré, assim, certo. Porque tem muito a ver com a proposta, né, da exposição. Certo. E a técnica eu comecei pintando acadêmico, mas eu adoro o impressionismo. A luz, você pode ver que a luz então, mais do impressionismo. Pois né? eu queria chegar nessa questão da luz, que me interessou a tua técnica com a luz. Então tá explicado. Então tem quadro que aquele ali, por exemplo, que a gente mostrou antes. Da moldura vermelha, ele é 80% impressionista. Sim, o fundo dele é bem diferente dos outros, né? É mais difuso, assim. Isso, e porque os impressionistas, eles saíram de dentro do ateliê e foram para pintar na rua, nas praças, nos parques. Aí, porque conseguiram a luz do dia. Diferentemente dessa obra que a gente está vendo, né? Essa aí é uma feira, né? de interior. E essas imagens que tu pintas, elas existem? Tu fotografaste? Estão na tua memória, na tua cabeça, tua criação? Elas existem. Eu, desde pequeno, eu convivo com isso, né? Eu cresci, eu sou do interior de Minas e pequeno, 10 anos de idade, eu passava férias na fazenda da minha tia e lá tinha tudo isso. E eu sempre desenhei, as festas juninas que tem
bandeira de Santo Antônio, São João, essas festas, eu que fazia as bandeiras lá, quando eu era criança, né, tinha 10, 12 anos, eu fazia as bandeiras para as festas lá do interior todo lá. Então, sempre pintei e sempre convivi com isso, né? Sou da roça, então, aí eu pinto o meu quintal, né? Teu quintal da memória afetiva, da né? memória. Mas então tu pinta nas imagens, tu lembra, né, que tu viveste? Lembro perfeitamente. Tem quadro que eu não preciso olhar em nada. Eu já vou fazendo porque tá tudo... Tá na memória impressa, assim, que bonito. Isso eu acho interessante que o galo tá no pano de prato. Né? Aquele caso que tu falaste, que tinha que colocar um galo não de qualquer tinha onde maneira. colocar o galo, né? Tá no pano de prato. Tem um outro ótimo. também que é um pão, um azeite, uma mesa, então também não tinha, aí eu coloquei... A marca do azeite. Não, mas eu para não fazer uma propaganda, né, porque tem esse azeite, aí eu coloquei num prato. Que eu usava pintar no fundo do prato, né? E aí eu pintei o galo no fundo do prato. Olha só. Sempre tem. Sim. O galo. E o galo foi... Ó, a gente está vendo um que lembra esse que... Não, é a cozinha, a mesma cozinha inteira. Só que outro ângulo. Uma coisa, Leone, interessante que eu acho que o Rui me explicou que eu não sabia. O fogão, né? A lenha é vermelho, né, Rui? O fogão. Que não é uma tradição nossa aqui. Olha. Sempre você pode observar que o fogão é vermelho. Porque lá todos... Minas Gerais, são vermelhos. Eu não sabia. Em Minas os fogões são vermelhos, veja. Na roça. Lá então o galo lá falaste, o galo no prato. Que, aquele pão parece tão apetitoso. Muito bom. Não, pão, interessante. azeite, e queijo. aí que a gente estava conversando da questão da iluminação, né? A iluminação nesse quadro, quando a gente lá no espaço, no Museum, parece que o pão ele é de verdade, assim, que com a pintura que o Rui fez e a iluminação ele destaca em... E o queijo é mineiro. O queijo mineiro. Claro, óbvio, nunca pensamos o contrário. Ali estão preparando uma festa, isso de São João. A festa tem a bandeira lá em cima do banco, no cantinho direito, que é a tal bandeira que eu pintava quando era criança. Ali, em cima do banco, maravilha. E nesse é interessante saber onde é que está o galo aí. Pelo amor de Deus, o galo. Alguém me ajude. Mexe, né, que tá na panela. Vai ter que falar rápido, ele tá... Não, ele tá à direita, lá embaixo da mesa? Não, na prateleira, lá à direita, atrás da garrafa. É um quadrinho, né, Rui? É um quadrinho. Bom, mas aí vocês querem me derrubar aqui. É um quadrinho que tá lá na prateleira do... Ai, muito bom. Mas é divertido procurar o galo. Esse eu gosto. Esse é o carro-chefe. Eu não preciso procurar. Esse é o carro-chefe, né? Esse é o personagem da exposição. Esse é o galo, né? E tem umas variações. Olha que interessante. Eu tenho uma atração e um receio de galo. Meu avô criava galos, galinhas, galos de rinha, só por criar, nunca fez nada disso. E eles me odiavam e eu tinha muito medo. Ele me pegava no colo, eles voavam para tentar me pegar. Mas eram lindos, é isso que a gente está vendo. As penas. A ideia, Leone, assim também, só para complementando o que tu está falando, da cor também do espaço, uma das foi uma ideia que eu tive em função da crista do galo. E agora soubemos do fogão, né? De fogão mineiro. Exato. Pode acrescentar, olha, tinha crista do galo e fogão mineiro, pronto. Estava escolhida a paleta de cores do espaço. Né? E o fundo também é um pouco mais difuso, mais, né? Completamente impressionista. Mais impressionista. É lindo esse quadro. Eu estava quase perguntando, porque são diferentes, a gente percebe, né, que tem uma pegada, olha só. E deixa eu te perguntar, claro que a temática agora é galo, o Mário vai nos ajudar aqui para a gente mostrar, para não dar reflexo na câmera. A temática é essa e tudo, mas tu deve fazer também natureza morta, né? Frutas, com flores. Eu fico imaginando as tuas obras de natureza morta, pela tua técnica, se adequa perfeitamente. Tu és conhecido por cenas, assim como essa que a gente mostrou, que está aqui no cenário. Quando pensam no teu nome, pensam em quê? Pensam no tema... de fazenda mineira. Interior de Minas. Sim, pensam. Esse tema de cozinha é um tema que, assim, ele é muito até copiado e muito usado. As pessoas me pedem permissão para usar em livros, em calendário, claro. capa de alguma revista. E
é muito visualizado e muito... E essa obra em particular que está aqui é muito interessante porque ela tem um espaço, né, da cozinha e ao fundo tem um outro quadro. Mas a gente está se alongando, nosso programa está chegando ao final, adoro falar de arte, de criação, podia falar o dia inteiro sobre isso, que eu não cansaria. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos convidar então todo mundo para visitar a Mostra Elite Design, fica lá na beira do Guaíba. Vocês me ajudam com o endereço? Não, a gente coloca no Waze ou no aplicativo Mostra Elite Design, pá, e a gente vai lá na beira do Guaíba, no mesmo local onde foi ano passado, né? Que tu me pegou de surpresa agora, que tantas informações. A gente devia ter deixado no serviço ali. Mas a gente volta amanhã. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Voltaremos amanhã com mais Mostra Elite Design, aí falando com o pessoal que faz a mostra, para a gente saber qual é a proposta integral deste ano. A gente está dando um spoiler aqui com vocês. Muito obrigada. Até amanhã. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.